Olá pessoal, vamos estudar então mais um método aí de resolução de equações diferenciais. Agora o método chamado variação dos parâmetros, tá certo? Ele é um avanço, né, do método que a gente viu anteriormente, que é o método dos coeficientes indeterminados. Acontece que o método dos coeficientes indeterminados ele tem uma limitação. Não sei se você lembra, na aula passada, se você tem uma equação escrita de modo geral dessa maneira, e esse g de t for funções tais como exponencial, de repente até polinomial, é isso? Ou mesmo seno e cosseno, então a gente conseguia resolver com o método dos coeficientes indeterminados, tá certo? Coeficientes indeterminados. Acontece que quando você tem uma realidade, uma função g de t diferente dessas três opções, o método já não funciona. O método já não é tão eficaz, porque essas funções aqui, elas têm a característica que se enquadram com a lógica do método, tá certo? Mas o que aconteceria se esse g de t, por exemplo, fosse um cossecante de t? Então, esse método não funcionaria. Então, a gente precisa de uma outra abordagem, então, para conseguir resolver quando a gente tiver, por exemplo, um cossecante aqui no g de t. Então, esse método é justamente a variação dos parâmetros, tá certo? Então, nós vamos ver como funciona a variação dos parâmetros aqui. Vamos fazer um exemplo aqui para tentarmos deixar bem claro esse método, tá? Imagine que você tem essa equação diferencial, é isso? Y2 mais 4y igual a 3, cossecante de t. Então, nota que não é uma função daquelas que a gente poderia resolver pelo método anterior. Então, a gente vai ter que desenvolver e entender como é que é a variação dos parâmetros, como essa variação nos daria, então, uma outra solução, tá certo? Ou a solução adequada para essa equação diferencial. De qualquer modo, de modo até parecido com o método anterior, nós vamos precisar trabalhar com a equação, tá certo? Homogênea associada aqui, tá? Então, a equação homogênea associada a essa equação diferencial é essa aqui. E também nós vamos precisar das soluções dessa equação homogênea associada. Essa equação homogênea vai nos retornar uma raiz complexa, e pelo paradigma lá que a gente viu da solução de homogêneas, quando as raízes são complexas, a gente vai ter essa solução aqui, ó, C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t. Então, essa é a proposta, né, é a solução da equação homogênea associada. E é a partir dela que nós vamos construir, então, a solução para a equação diferencial lá em cima. Como? Então, o método variação dos parâmetros, justamente ele vai propor que você faça uma variação desses parâmetros aqui. Ou seja, você vai variar o C1 e o C2. Como assim? No lugar do C1, você vai substituir ele por uma função. É isso mesmo. A gente vai chamar essa função de U1, tá bom? U de t. Pode ser uma função em termos de t, mas nós vamos chamar ela U1, tá bom? E no lugar do C2, você vai substituir também por uma outra função que nós vamos chamar de U de t2, tá bom? Vamos usar basicamente o 2 para facilitar a nomenclatura, mas é uma função de t, tá bom? Que você já possa entendendo isso desde agora. Então, a gente vai ter o 1 aqui e o 2, tá? Então, vamos substituir aqui, ó, y vai ser igual. Então, a gente vai ter a partir de agora o 1 cosseno de 2t mais o 2 seno de 2t. Ok? E a partir disso aqui, então, nós vamos... A ideia é meio que testar se isso aqui de fato é uma solução. Como testar? Qual a ideia? Eu vou pegar isso aqui e vou jogar aqui na equação diferencial, certo? O y, então, aqui, eu vou ter que derivar duas vezes, colocar a derivada segunda aqui e fazer essa igualdade, e a gente vai buscar se há consistência nisso, e havendo consistência como solução,
essa consistência também vai nos revelar quem é U1 e U2. E como são funções, eles vão compor aqui uma solução diferente, tá certo? Dessa da homogênea, tá certo? Quando nós substituímos U1 aqui e U2 aqui, e desenvolvermos, aí ele vai dar a solução, uma solução geral, né? Que a gente está esperando e que é a resposta dessa equação dada aqui. Ok? Então, esse é o processo. Então, a gente já tem o valor de y, nós precisamos chegar ao valor de y duas linhas, então a gente precisa derivar uma primeira vez e depois derivar uma segunda vez. Nota que isso aqui são funções, então tem que usar a regra do produto aqui e aqui, e nota que isso vai dar um certo trabalho também por, né, ser expressões grandes, então o trabalho algébrico aí vai ser relativamente considerável, tá? Mas nós vamos aí mãos à obra sem desânimo, tá? Então vamos lá, derivada do primeiro, regra do produto, né? Derivada do primeiro pelo segundo termo, mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo, mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo, derivada do cosseno vai ser menos seno, não é isso? Então o menos vai ficar aqui, menos seno de 2t. Pela regra da cadeia, tem que derivar aqui dentro também, então vai aparecer um 2, tá certo? Então, vezes 2. Então, essa primeira, né, regra do produto, surgiu, né, essa expressão aqui. Vou melhorar aqui, menos 2, né, o 1 seno de 2t. Mas, mesmo processo aqui, tá certo? Derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro termo, vezes a derivada do segundo, né? A derivada do segundo termo vai ser cosseno de 2t vezes 2, né? Isso por causa da regra da cadeia. Ok? Vamos aqui, então, organizar do seguinte modo, tá? Só organizar aqui. Então, eu vou colocar primeiramente esse menos 2u, menos 2u1 seno de 2t, tá certo? Vou deixar as derivadas tudo lá por fim, deixar esses elementos que não são derivadas aqui no começo. 2u cosseno de 2t mais u' cosseno de 2t. Esse primeiro agora a gente deixa lá para o fim e esse último a gente coloca aqui. A gente só mexeu aqui na ordem, tá? Não mudou nada, tá certo? Por que a gente vai fazer isso? Pelo seguinte detalhe, como a gente tem uma expressão em derivadas primeiras aqui para esse parâmetro, né, nós vamos utilizar, e isso é uma recomendação do autor também, tá certo? De prima, tá certo? Nós podemos impor uma condição para essa expressão. E uma condição para essa expressão é que nós vamos requerer que ela seja igual a zero. Cosseno, então, de 2t mais u'2 seno de 2t igual a zero. Tá certo? Só que isso nós não vamos esquecer dessa condição. Nós vamos usar e respeitar ela até o final, tá bom? Vamos chamar isso aqui de 1. Ok? Então, vamos impor essa condição. Então, basicamente, a gente teria que a nossa derivada primeira seria essa expressão, porque a gente impôs que tudo lá atrás é zero. Tá certo? Vamos continuar aqui. Agora a gente precisa alcançar a derivada, é isso? y2, a derivada segunda aí, para a gente prosseguir. Ok? E como a gente encontra essa derivada segunda? Então, a gente vai partir dessa, né, derivar novamente essa expressão. Mais uma vez que a gente impôs que isso aqui é zero, a nossa expressão passa a ser apenas essa primeira parte aqui, essa primeira parcela. Ok? Então, vamos lá desenvolver aqui. Então, nota, derivada do primeiro pelo segundo, a mesma ideia. Então, a derivada do primeiro, o menos 2 é constante. Aqui, então, derivada do primeiro pelo segundo termo, certo?
mais o primeiro termo, pela derivada do segundo, que vai ser cosseno de 2t vezes 2, tá certo? Então, vamos já melhorar isso aqui. Então, 2 vezes menos 2, então vai dar menos 4 o 1 cosseno de 2t, tá bom? Então, aqui vai ser já menos 4. Agora eu vou colocar já aqui, ó, menos 4 o 1 cosseno de 2t. E essa primeira derivada do produto já foi feita, tá? Mais agora aqui, derivada do primeiro, de novo, pelo segundo, certo? Desenvolvendo aqui certinho. Mais o primeiro pela derivada do segundo. Derivada de cosseno é menos seno, vezes 2. Então, a gente também já pode calcular aqui e simplificar, né? 2 vezes 2, 4, tem esse menos, então vai ser menos 4 o 2 seno de 2t. Então, vamos colocar já aqui na forma adequada. Menos 4 o 2, não é isso? O 2 seno de 2t. Ok? E aí nós vamos também utilizar de uma simplificação aqui no seguinte sentido. Vamos colocar esses elementos primeiro e as derivadas linha depois. Então, menos 4 o 1 cosseno de 2t, menos 4 o 2 seno de 2t, aí menos 2 o 1 linha, esse primeiro termo está indo para lá, né? Seno de 2t, menos menos 2, é isso? O linha 2 cosseno de 2t, que foi esse termo aqui que foi para lá. Certo? Então, vamos com calma aqui. Ok? Vamos aqui com calma, vamos trabalhando sem muito estresse. Agora o seguinte, a gente tem uma expressão para y já, a gente tem uma expressão para y' e a gente tem uma expressão para y duas linhas. O que a gente precisa fazer é substituir na equação original, né? Original, ou seja, substituir lá em cima, ó. Certo? A equação é essa. Então, a gente precisa, vou copiar aqui e colar lá, tá certo? A gente precisa, então, substituir aí. E como eu falei, ir em busca de coerência para ver se, de fato, isso que a gente está propondo é uma solução. E, sendo solução, encontrar o 1 e o 2, as duas funções, tá certo? Então, aqui, então essa é a função original, equação original, não é isso? Agora, a gente vai, então, substituir. Nota que a gente só vai precisar substituir isso e isso, que é o que tem na equação aqui, tá certo? E aí, conduzir para a solução, tá bom? Então, primeiro, y duas linhas é isso aqui tudo. Então, vamos substituir isso aqui tudo. Nota que vai dar um trabalho considerável, né? Mas não tem problema. Deixa eu tirar isso aqui para eu conseguir copiar ali. Só um pouquinho. Então, vou copiar isso aqui, tá certo? Estamos substituindo. Espera aí. Ok, ó, copiei. Aqui a gente vai, então, substituir aqui embaixo, certo? E agora eu colei aqui. Então, já substituímos esse y duas linhas, tá bom? Aí a gente vai agora mais 4 vezes e a gente vai substituir o y, tá? Quem que é a proposta do y? Y é esse aqui, ó. Então esse aqui, ó. Copiar aqui, tá certo? Vamos lá. Aqui, ó, 4y, certo? Vou fechar aqui o parênteses para ficar bacaninha. Igual 3 cossecante de t. Pronto, a expressão, então, é essa aqui, ó. Até diminuir o zoom, porque ficou bem grande aqui, não é isso? Então, qual é a ideia aí? Agora, a ideia é a gente
simplificar, tentar ir simplificando o máximo possível aí. Tá certo? De modo que, se você notar, a gente já tem até alguns cortes aqui que a gente pode fazer. Por exemplo, se você multiplicar aqui, ó, 4U1 cosseno de 2t, você repara que tem um menos 4U1 cosseno de 2t. Então, isso aqui somado com isso vai dar 0. Da mesma forma, 4U2 seno de 2t, você tem menos 4U2 seno de 2t. Então, isso aqui com isso aqui já vai dar 0. Ou seja, o trabalho já se resume bem, porque vai sobrar essa parte aqui, tá certo? Essa parte aqui, que é igual a essa parte aqui. Ok? Então, resumiu bem aí o serviço. Tá certo? Nota que já resumiu bacana, de modo considerável, o nosso serviço. Lembra, só corrigindo aqui, quando eu copiei aqui, ele não veio com a indicação aqui de derivada, tá bom? Mas é isso aqui. Então a gente tem essa expressão. Essa aqui a gente vai chamar de 2. Não sei se você lembra, lá atrás a gente impôs uma condição, não é isso? Quando surgiu derivadas primeiras para U' e U duas linhas. Tá certo? Então é nesse momento que a gente pega essas duas igualdades, essas duas expressões, ó, aqui o 1. Lembra que a gente falou aqui, ó, vamos impor uma condição para ela, não é isso? Que apareceu aqui, primeiramente, essas derivadas primeiras de U, certo? Então você vai pegar essa primeira condição e a segunda condição, e você nota que isso aqui vai virar um sistema, certo? E a gente vai resolver esse sistema aí. Deixa eu copiar aqui. Então, vamos colocar aqui, tá certo? Então, a gente tinha isso lá atrás e agora a gente gerou isso aqui. Ok? 1 e 2. Então, a gente vai ter um sistema no qual a gente vai trabalhar agora, a partir de agora, para tentar resolver e encontrar os valores de U1 e U2, tá certo? E a gente encontrando... Nota que até agora está tendo coerência, não teve nenhuma inconsistência, certo? Se esse sistema não der certo, é porque então deu algum problema, é possível que a solução não seja por aí, ok? Mas o sistema sendo possível e determinado, a gente vai encontrar soluções e a gente vai caminhar então para a correção aí, para a finalização da questão. Então, vamos lá. Dessa expressão, a gente vai isolar, tá certo? Vamos isolar o U2 linhas, tá bom? E desse resultado, a gente vai substituir. Eu vou colocar aqui 1 e 2 para ficar fácil a gente entender onde que vai substituir onde, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. D1 temos... Então, dessa primeira expressão, nós temos o seguinte. U'2 seno de 2t igual a menos U'1 cosseno de 2t. É isso, a gente vai caminhar para isolar aí. Agora, basta colocar o seno, né? Dividir por seno aí, não é isso? U'2 vai ser igual, então, menos U'1 cosseno de 2t dividido por seno de 2t. A gente tem uma expressão para U'2, tá? Substituindo U'2 em 2, né? Na segunda equação nós temos. Quem é a segunda equação? Vou copiar ela aqui, ó. Você vê que eu vou copiar ela certinho aqui. Copiei, vou colar ela aqui. A gente vai substituir. Substituir o que então? Vamos substituir U'2, esse camarada exatamente aqui, ó. E resolver o resto. Tá certo? Então vai ficar menos 2 U'1 seno de 2t menos 2 que multiplica. Quem é U'2? Que a gente acabou de ver.
aqui em cima lá, ó, menos U' 1 cosseno de 2t sobre seno de 2t. Então, menos U' 1 cosseno de 2t sobre seno de 2t. Multiplica cosseno de 2t igual a 3 cossecante de t. Ok? Então, vamos continuar aqui. Vamos fazer o seguinte. A gente pode dividir todo mundo aqui por 2, questão de simplificação, tá bom? Então, dividindo isso aqui por 2, esse 2 some, dividindo por 2, esse 2 some, dividindo por 2 aqui, vai aparecer um 2 aqui, tá certo? Então, a gente tem menos U' seno de 2t, menos com menos vai ser mais, tá bom? Mais U' 1, né, cosseno de 2t sobre seno de 2t, cosseno de 2t, que vai ser igual a 3/2 cossecante de t. Vamos com calma aqui que a gente chega lá, tá? Sem preguiça, sem desânimo, com muita atenção aqui, porque esses detalhes eles são muito importantes. Se você errar um detalhe aqui, um sinal, aí você vai, como são questões longas, certo? Aí vira uma bola de neve e você vai se atrapalhar todo e errar, tá bom? Pois bem, vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que dá para a gente fazer. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. O 2 aqui. Essa expressão aqui negativa. Não sei bem se ela é negativa aqui, hein? Eu estou conferindo aqui, isso aqui é positivo. Só corrigir aqui um detalhezinho, tá? Essa expressão aqui era para ser positiva. É bem aqui, ó. Vou ver onde é que, de repente, pode ter havido uma inconsistência aqui. Senão, nosso é justamente o que eu estava comentando, né? Tem que sempre ficar atento a alguns detalhes, justamente para não dar problema, certo? Aqui, deixa eu ver aqui, menos 2 cosseno, não é isso? Então, esse 2 cosseno deveria ser positivo aqui. Vamos ver se a gente encontra inconsistência. Tá? Então, vem daqui. Aqui, ó. Então, a gente, na hora de mexer aqui, né? Esse menos 4, 1 cosseno, esse aqui veio para cá. Negativo, realmente. Esse aqui veio para cá. Esse aqui 2, esse aqui 3 veio para cá. E esse aqui é o 4 e ele é positivo. Não sei por que ele veio, né? Por um lapso aqui ele veio sinal negativo. Mas nós vamos corrigir aqui rapidamente, tá? Então aqui é mais. Aí explicado o que foi o detalhezinho do sinal aqui, né? Então mais. Senão não ia dar certo lá, tá bom? Aqui mais. É mais. Ok? Deixa eu ver onde mais. Aqui é mais. Continuando aqui. Continuando, aqui tá certo. Aqui é mais. Ok? Então, a gente vem aqui. Chega nessa expressão. E aqui chega na expressão positiva, né? Aliás, aqui vai ficar... Aqui é mais, tá certo? Continuando, ó. Só substituir aqui, né? Mas aqui é mais. Ok?
Então, mais com menos aqui é menos, certo? Então, fica essa expressão aí. Agora tá certo. Outra coisa, então, a gente pode multiplicar por menos 1, ou só mudar o sinal aqui, tá bom? Então, aqui fica mais, e aqui menos, tá bom? Só por uma questão aqui de facilitar alguns detalhes aqui. Cosseno de 2t sobre seno de 2t. Cosseno de 2t igual a menos 3 meio cossecante de t. Negativo, não é isso? Bem, ok aí, ok. Vamos continuar então. Aí como é que a gente pode ainda, né, desenvolver essa expressão aí? A ideia é essa cossecante, a gente expressar ela como apenas em função do seno, né? Você tem seno, cosseno, seno, cosseno. Então a ideia é a gente expressar ela aqui também como um seno, tá? Então a gente teria o seguinte aqui. O linha, né, 1 seno de 2t mais o linha 1 cosseno. Nota que está multiplicando, né? Então, cosseno ao quadrado de 2t sobre seno de 2t igual menos 3 sobre 2. Agora, a definição de cossecante é 1 sobre seno de t, tá bom? Cossecante é 1 sobre seno, o inverso do seno. Ou seja, a gente teria menos 3 sobre 2 seno de t, tá bom? Menos 3 sobre 2 seno de t. Aqui tem o linha 1 de um lado e do outro. A gente pode colocar isso aqui em evidência. E nós teríamos seno de 2t mais cosseno ao quadrado de 2t sobre seno de 2t, que vai ser igual a menos 3 sobre 2 seno de t. Ok? Continuando aqui, fazendo um MMC aqui, não é isso? O linha 1, né? O MMC aqui vai ser seno de 2t. Seno de 2t por 1 é seno de 2t vezes seno de 2t. Seno ao quadrado de 2t. Seno de 2t por seno de 2t é 1 vezes cosseno ao quadrado de 2t é cosseno ao quadrado de 2t. Menos 3 sobre 2 seno de t. Aqui você já sabe que vai dar 1. Certo? Então, vai facilitar também ainda nossas contas aqui. De modo que a gente tem o linha, né, de 1 é 1 sobre seno de 2t, que é igual a menos 3 sobre 2 seno de t. Ok? E a gente vai ter o seguinte. O linha 1 vai ser igual, multiplicando cruzado aqui, né? Menos 3 seno de 2t sobre 2 seno de t. Continuando aqui, o linha 1 vai ser igual a menos 3. Seno de 2t existe uma identidade trigonométrica, né, do arco duplo, que diz que isso aqui é 2 seno de t cosseno de t. São expressões semelhantes, tá? O seno do arco duplo aí. Seno de 2t, tá? Então, isso é o mesmo que 2 seno de t. Opa! Corrigir aqui. Seno de t, cosseno de t, sobre 2 seno de t. E aí, nota que a gente pode fazer uma simplificação aqui. E aí, no final, a gente tem o linha 1 é igual a menos 3 cosseno de t. Ufa, então conseguimos o linha 1, por enquanto, tá? O nosso objetivo é caminhar, aqui a gente consegue integrar, né? E chegar a U1, que é o nosso objetivo. Mas antes disso, a gente já vai encontrar também o linha 2, tá bom? Quem seria? Pegando a expressão, uma expressão aqui de cima, né? De igualdade, que relaciona o 1 com o 2, pode ser essa. A gente já vai encontrar quem é, no caso aqui, o linha 2 também, tá? Antes de já definir todas essas funções aqui. Tá? Então, o linha 2 vai ser igual.
quem é menos, quem é o linha 1. Então, o linha 1 é menos 3 cosseno de t, certo? Então, menos 3 cosseno de t, a gente substitui aqui, multiplica o resto, cosseno de 2t sobre seno de 2t. Ok? O linha 2, então vai ser igual, menos com menos mais, né? 3 cosseno de t por cosseno de 2t sobre seno de 2t. Aqui embaixo vai acontecer a mesma coisa, né? A gente vai usar a mesma identidade. Seno de 2t é 2 seno de t cosseno de t, porque a gente vai conseguir cortar esse cosseno com esse cosseno aqui. E a gente vai ter o linha 2 vai ser igual a 3 cosseno de 2t. E embaixo vai ficar 2 seno de t. Tá certo? 3 cosseno de 2t, 2 seno de t. Continuar aqui, não acabou ainda não. O linha 2 vai ser igual. Aqui a gente precisa também, para simplificar, utilizar uma expressão aqui para cosseno de 2t. E o cosseno de 2t vai ser 1 menos 2 seno ao quadrado de t. Essa identidade. Eita, professor, agora complicou, né? Basta você imaginar, e a gente já usou muito isso, que o seno ao quadrado de t é igual a 1 menos cosseno de 2t sobre 2. Não sei se você lembra, a gente já utiliza muito isso no cálculo, né? Para simplificar integrais, etc. Né? É também uma expressão para o arco metade, tá certo? Então, isso aqui, dessa expressão, a gente isola o cosseno de 2t e a gente tem essa expressão aqui, que ela é muito útil agora, nesse momento. Tá certo? Para deixar uma função simples, em seno de t apenas. Tá? Então, 3, aí ali vai ser 1 menos 2 seno ao quadrado de t, sobre 2 seno de t. Então, o linha 2 vai ser igual, a gente pode até multiplicar aqui já, 3 menos 6 seno ao quadrado de t sobre 2 seno de t. E aqui a gente tem, então, duas expressões, né, que a gente pode abrir em frações parciais aí. Então, vai ficar 3 sobre 2 seno de t menos 6 por 2 vai dar 3, né, simplificando, 3. E o seno, né, um seno desse cortando com o seno de baixo, vai ficar seno de t, e é uma expressão que vai ficar bem simplificada agora, que é 3 meio. Aqui é 1 sobre seno, não é isso? Que a gente pode chamar de cossecante de t menos 3 seno de t. E a gente, então, tem algo aqui finalizado aqui para o linha 2, tá certo? Bem, agora quem é o 1 e o 2? Certo? A gente vai pegar aqui, ó, que a gente tem essa expressão para o linha 1. E a partir dela a gente vai fazer uma integração, né? A gente vai integrar e conseguir resolver. Então, vou resolver primeiro agora, né? Portanto, vou colocar aqui, ó. Portanto, então a gente tem o linha 1 aqui é igual a menos 3 cosseno de t. Agora a gente vai, portanto, integrar em ambos os lados, tá certo? É uma equaçãozinha bem simples, né? A gente pode integrar já aqui em relação a t, né? dt de um lado, dt do outro. E a gente vai, então, resgatar o 1, que vai ser igual a menos 3. A integral do cosseno é o seno de t, mais uma constante C1. Pronto, já. Então, conseguimos aí resgatar o 1, tá certo? Da mesma maneira, a gente vem aqui, tirar isso aqui, copiar. Aí, copiar isso aqui. E a gente vai resgatar o 2 agora. Que é, de fato, o que a gente está procurando aqui. Né? De fato, o que a gente está procurando aqui
é resgatar o 1 e o 2, que justamente é a variação dos parâmetros, né? A gente variou os parâmetros e está tentando agora encontrar quem são eles, certo? Isso aqui é linha, né? Veio sem a derivada aqui, 3/meio, cossecante menos 3 seno de t. Então, da mesma maneira, a gente integra e integra aqui, tá certo? E com essas integrais aqui, a gente vai encontrar o seguinte. Aqui já resgata o 2, 3/meio. Existe um paradigma, uma formulazinha para cossecante. Então, você já pode usar essa estrutura, tá? Então, cossecante de t menos cotangente de t, só para abreviar a nossa conta aqui, é isso? Mais 3, não é isso? Cosseno de t, porque a derivada ficaria menos, não é isso? Então, com esse menos aqui, fica mais 3 cosseno de t. Eu acho que eu falei cossecante, não, cosseno de t, tá? Mais uma constante C2. E aí a gente já tem também o valor de U2. Certo? Como, agora voltando lá, como a nossa solução inicial era isso aqui, olha lá. Lembra que nós começamos com isso aqui? Variando o parâmetro aqui, né, que era C1, C2 da equação homogênea. Então a gente colocou U1 e U2. É isso? Então agora nós temos, variando aqui, não é isso? Y de t vai ser igual. Quem é o 1? Então a gente pega esse camarada aqui e coloca lá. Tá certo? Vamos lá, colocar aqui. Aqui, opa, cosseno de 2t. Cosseno de 2t mais o mesmo com o 2. Tá certo? A gente pega esse camarada aqui. Não, só essa segunda parte aqui. Volta aqui e tal. E a gente coloca ele aqui. Certo? Vezes seno de 2t. Seno de 2t. E agora é só simplificar, a gente tá, então, aí com a nossa solução. Tá certo? Só mais alguns passos aqui para a gente, né, desenvolver ela aqui e simplificar aqui o que for preciso aqui, tá? Por quê? Porque a gente vai ter que ainda desenvolver aqui, né? Multiplicar esse com esse aqui, desenvolver algumas coisas aqui também. Tá certo? Aqui, ó. Esse com esse com esse. Enfim, então tem alguns elementos aí ainda que precisam ser trabalhados. Tá certo? Então vamos lá. Menos 3 seno de t cosseno de 2t mais C1 cosseno de 2t, certo? Agora, mais, nota que, ó, isso aqui tudo está sendo multiplicado por seno de 2t, tá? Então, eu vou repetir, 3/meio ln de cossecante de t menos cotangente de t vezes seno de 2t, ok? Depois, mais 3 cosseno de t, né, vezes o seno de 2t, aqui, ó. Vezes o seno de 2t. E por fim, mais C2 seno de 2t. Certo? Ok. O que a gente pode fazer mais aqui ainda? Se você observar, temos termos semelhantes aqui, ó. Esse aqui, certo? Com esse aqui, ó. 3. Com esse camarada aqui. A ordem está um pouquinho invertida, mas a ordem do produto que não altera, tá? Então aqui tem 3 seno cosseno de 2t. 3 cosseno de t, seno de 2t. Tá certo?
Então, isso aqui a gente vai poder trabalhar isso aqui melhor, tá certo? Vamos colocar primeiro assim, ó. Vamos organizar aqui. Opa. Y de t vai ser igual. Vou repetir aqui para depois a gente trabalhar, tá? Menos 3. Eu falei termo semelhante, não é semelhante, mas a gente, porque tem uma diferençazinha no arco aqui, né? Agora que eu percebi. Mas a gente vai trabalhar isso aqui, tá? Desenvolver. Seno de 2t, tá? E repete o resto. Mas, vou copiar aqui e colar para facilitar aqui agilizar aqui o processo. Opa. Mais isso aqui. Tá certo? E mais C1 e C2. Cadê o C1 aqui, ó? Esse camarada aqui vem para cá. E o C2 aqui ainda falta a gente copiar aqui também. Ok, pronto. Menos que é um T. Certo? Então a ideia é a gente trabalhar alguma situação trigonométrica para a gente simplificar esse camarada aqui, ó, esse primeiro bloco aqui, tá bom? E de modo a gente vai desenvolvendo isso aqui e o resto basicamente a gente vai repetindo, tá? Então eu vou trabalhar aqui para a gente consegue simplificar isso aqui ainda. Aí eu vou repetindo o restante. Então vai ficar assim, ó. Y de t vai ser igual a... Vamos colocar um 3 em evidência aqui. Então vai ficar menos seno de t cosseno de 2t mais cosseno de t seno de 2t, mais o resto repete tudo, tá bom? Então eu vou copiar aqui, bem rápido, a gente consegue prosseguir. Pronto. Y de t vai ser igual 3 menos seno de t. Vou colocar aqui o seguinte. A minha simplificação aqui está o seguinte. Vou colocar aqui menos seno de t. Esse cosseno de 2t a gente já viu lá atrás que a gente pode substituir por 1 menos 2 seno ao quadrado de t. Então vai ser importante trabalhar isso aqui. Mais o cosseno de t a gente repete. E da mesma maneira o seno de t a gente viu substituições, né, do arco duplo aqui para seno, que é 2 seno de t, cosseno de t. E o resto continua da mesma maneira. Então, vou copiar aqui. Eu acho que estava copiado já, né? Acho que só colar ele já vem. Próximo eu vou só colar, então. Então, ok. Então, qual a ideia aqui? Agora a gente vai distribuir aqui, tá certo? E lembrando que vai ter um parênteses a mais aqui. Então, vai ser 3 menos seno de t mais, né, menos com menos mais, 2 seno ao quadrado de t. Eu vou indicar aqui, tá? Não vou colocar o cubo, não. Vou indicar seno ao quadrado vezes seno. Mais, aqui nota que o cosseno vai multiplicar pelo cosseno, então vai ficar 2 seno de t, cosseno ao quadrado de t. Tá certo? Mais, e o resto continua. Vou colocar aqui um sinal em cima do outro. O resto continua. Vamos prosseguir aqui, tá acabando. Agora, a gente vai ter o seguinte, 3, dá para a gente já pensar alguma coisa? Pelo menos a gente consegue aqui, ó, perceber que tem seno de t em todos. Então, a gente consegue colocar o seno de t em evidência. Seno de t, e a gente vai ter menos 1 mais 2 seno ao quadrado de t mais 2 cosseno ao quadrado de t mais, e aí repete o resto, certo? Mais isso aqui.
Ok. Y de t, então, vai ser igual a 3. É isso? Seno de t. Seno de t, vamos ver o que dá para trabalhar aqui dentro agora. 3 seno de t. Aqui, ó, se você analisar, 2 seno de t mais 2 cosseno de t. Analisa comigo. Você coloca o 2 em evidência. Vai ficar seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Que a gente sabe que é 1. Então, isso aqui é 1. Ok? Então, sobra 2. 2 menos 1, 1. Então, na verdade, isso aqui tudo é 1. Ok? E já, portanto, não altera mais essa primeira expressão que a gente tem. Então, aquilo ali tudo vai ser 3 seno de t. Tá certo? Vou colocar aqui, ó. 3 seno de t mais o que a gente tinha antes ali. E a gente chega, portanto, ao fim. Questão bem longa, certo? Bem longa, com vários processos, mas a gente chega aqui na solução geral, certo? Então, a gente tem aqui a solução geral da nossa equação diferencial. Lembrando que esse é o método da variação dos parâmetros, justamente a gente, né, colocou os parâmetros, né, no lugar de C1 e C2, a gente encontrou U1 e U2, e eles formaram, então, coerentemente, essa expressão aí, que é uma solução. Se você fizer a prova real, ela vai dar certo. Ok? Nota um detalhe aqui interessante, é que nós partimos disso. Ó. Essa solução aparece aqui de novo. Ó. A gente começou disso. Essa era a solução da equação homogênea. Homogênea associada, lembra? Então, de fato, a gente começou disso. Substituindo os parâmetros aqui e aqui. E nota que essa solução aparece de novo, mais outras expressões para compor, para você ver. E é claro que essas expressões não tornam isso linear, então é uma outra solução de fato, que agora é uma solução da não homogênea que a gente estava procurando. Certo? É isso aí. A dica é: reveja esse vídeo com calma, leia, estude e faça outras atividades para você conseguir aí entender bem essa solução aí, esse método que a gente trabalhou nessa aula, que é a variação dos parâmetros, tá bom? Valeu, até a próxima.